Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Gostaria de ficar por dentro das melhores notícias do Corinthians? Então corra, se inscreva-se no canal, ativa as notificações e deixe o seu gostei. Vamos de campo, não vamos de campo? O Zé falou, poxa, se eu venho e não vou pro campo, eu não tô bem. Ah, tem que ir, né? Então vale estar aqui, já começa Zé. a aquecer, já começa Né? a Teve alongar. gente aqui que já pediu o Zé Elias, ué. Já dá pra ficar à disposição do Ramon Elisés. Mas a coluninha não deixa, mas vontade não falta. Muito bem. O Corinthians está bem servido ali no meio também. A gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui, certo? Por enquanto a gente vai ver o caminho das duas equipes até chegar a esta semifinal de Copa Sul-Americana. Na tela pra gente, o chaveamento, o caminho aqui até esta fase de semifinal. O Corinthians que eliminou o Fortaleza com 2 vitórias. O Racing perdeu o primeiro jogo para o Atlético Paranaense, mas depois na sua casa resolveu a parada, goleou 4-1. E Corinthians e Racing se enfrentam hoje, primeira partida dessa semifinal. Do outro lado do chaveamento, o Cruzeiro eliminou o Libertad, 1 empate e 1 vitória. E o Lanús, 2 empates e eliminou o Independiente Medellín também, chegando à semifinal contra o Cruzeiro. Primeira partida ontem, 1-1. No nosso jogo de hoje aqui, chegando com esse Corinthians e Racing, Zé. Um Corinthians que tem feito grandes noites de Copa aqui, de Sul-Americana. Haja visto que foi essa última partida contra o Fortaleza. Fez uma grande partida lá no Castelão, mas aqui também fez um grande jogo. E eu acho que a expectativa é essa para a noite de hoje. Tem que ser algo parecido com isso, né? Não, sem dúvida, né, Glaucia? É um regulamento diferente do Campeonato Brasileiro. É uma final, né, vamos dizer assim, com 180 minutos, mas é uma final de 180 minutos que a qualquer segundo pode ser decidida. Né? São duas boas equipes, tem jogadores experimentados, jogadores experientes, jogadores de Copa do Mundo, que é o caso do Quinteiro, né, que jogou a Copa do Mundo. Então acho que o importante do Corinthians é entender a necessidade do jogo, saber o que precisa ser feito, porque essa equipe do Racing é uma equipe que sabe jogar. É uma equipe que procura ter a bola nos pés, é uma equipe que procura administrar bem o resultado. No jogo contra o Atlético Paranaense, lá na casa do Atlético, o Atlético venceu por 1-0, mas no primeiro tempo o Atlético deu um chute apenas, que foi o gol, né? Depois não fez mais nada. E no jogo seguinte, o Racing praticamente atropelou o Atlético na sua casa. Então o Corinthians tem que jogar hoje, pressionando, tirando os espaços o tempo todo, sabendo da necessidade de ser objetivo, né, para não sofrer com aquela retaguarda ali que todo mundo vai ficar esperando, todo mundo pressionando, fechado, para não sofrer o que sofreu contra o Flamengo. Então, para não passar o que passou no jogo contra o Flamengo, tem que pressionar, tem que jogar e acelerar o jogo. Vamos dar uma olhadinha na campanha das duas equipes dentro desta Copa Sul-Americana. Corinthians e Racing, que se enfrentam nesta primeira partida de semifinal, hoje aqui na Neoquímica Arena. Na tela pra gente, o caminho, as campanhas das duas equipes. São 10 jogos para cada lado, o Corinthians com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o aproveitamento aí de pouco mais de 73%. São 22 gols marcados para 5 sofridos. Do lado argentino, são 8 vitórias e 2 derrotas, o aproveitamento de 80% para 26 gols marcados e 6 sofridos. Sim, no caso seria uma vitória a mais, né? A equipe do Racing tem uma vitória a mais, mas é como nós estávamos falando aqui antes. É uma equipe que sabe jogar, né? A equipe do Racing tem uma variação com o Sousa, número 13, né? A princípio a formação está no 4-1-4-1, mas essa formação ela varia muitas vezes porque o Sousa sai do meio campo e joga como um terceiro zagueiro, e aí ele adianta os 2 laterais para justamente criar superioridade numérica no meio campo e tentar jogar. Por isso que eu falo que a equipe do Corinthians tem que pressionar o tempo todo, não tem que deixar essa equipe do Racing jogar, porque ela sabe e tem qualidade. Tem o Martínez lá na frente, que já fez 9 gols, hoje Martínez e Yuri Alberto, um com 9, outro com 6 gols. Agora, vai passar o jogo, muito jogo do Corinthians pelo Garro. Precisa saber se posicionar, sair um pouquinho do lado, não ficar tão centralizado, mas sair um pouquinho do lado para fazer uma tabela com o Carrijo, com o Martínez, com o próprio Charles, né? Muita movimentação para cansar essa equipe do Racing, tirar as referências nas marcações, né? Em relação à parte defensiva, para poder criar os espaços e criar oportunidades para marcar o gol.
Vamos começar o nosso giro pela nossa equipe aqui na Neoquímica Arena. Vladimir Bianchini chegando conosco com os primeiros destaques do Corinthians. Bem-vindo, Vlad. Um beijo a você. Boa noite, Glaucio. Um beijo para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. Corinthians vai em busca do primeiro título da Conmebol Sul-Americana. Em 9 participações no torneio, o Timão chegou 2 vezes à semifinal, em 2019 e também no ano passado. O Timão conseguiu a segunda melhor campanha geral nesta edição da Sul-Americana e tem apenas uma derrota em casa. Perdeu na Neoquímica Arena nas oitavas de final para o Bragantino, mas conseguiu a vaga. E para essa partida contra o Racing vai com força máxima, Gláucia. Essa já era a expectativa ao longo de todo o dia também, né? De que o Ramon trouxesse força máxima para esse jogo de semifinal de Sul-Americana. Corinthians já confirmado, já a gente repassa também e até analisa como deve ir a campo esse time do argentino Ramon Dias. A gente vai com as primeiras informações, os primeiros destaques do Racing, com meu amigo Edu Afonso. Seja muito bem-vindo, Edu. Um beijo a você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo a você, o fã de esportes. Gustavo Costas deixou muito claro, vai ser um adversário difícil. Mas o Racing não abre mão de buscar mais um título internacional. Tem uma Libertadores em 1967, tem um Mundial no mesmo ano, mas faz tempo que não pega uma taça importante da Conmebol. Por isso prioriza a Conmebol, prioriza o jogo de hoje contra a equipe do Corinthians aqui na Arena Neoquímica. Sem o colombiano Roger Martínez, com entorse no tornozelo, o time vem numa espécie de 3-4-3. Quinteiro, Adrian Martínez e Salas são os responsáveis pelos gols e pela armação ofensiva da equipe, que já marcou 26 vezes esta Copa Sul-Americana e tem uma das grandes goleadas, 6-1 no Huachipato. O time já está pronto e vem para tentar quebrar também um pequeno tabu. Em Sul-Americana nunca venceu o Corinthians, mas também nunca perdeu, viu, Gláucia? Bom, Edu, muito obrigada por enquanto. Edu já trouxe aí também como deve ser a disposição tática desse Racing para o jogo de logo mais. E a gente, na sequência, confirma a escalação também do time argentino para hoje à noite. Antes, vamos passar pela nossa cabine. Tá bem de companhia o senhor hoje, hein, seu Zé? Hoje... Que Mário dupla lá. aquela dupla experiente. A dupla maravilhosa. Conheci quando eu tinha 5 anos de idade, já escutava Você já Nardini nas narrações, Mário Marra na rádio BH, sensacional. Eles estavam contando outra história antes aqui, eu deixo eles à vontade, se eles quiserem contar também para todo mundo. Fernando Nardini, Mário Marra, um prazer estar com você.